Depois de terminar o ano passado no nível mais baixo em 5 anos, a inflação para as famílias de baixa renda, medida pelo INPC, deve encerrar este ano aqui acima da taxa do ano passado e os alimentos ocupam o primeiro lugar como vilões para o bolso do consumidor de baixa renda. Depois de um 2023 bem comportado, o preço dos alimentos subiu bastante por uma série de problemas. A gente vai tratar desse assunto aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre o cenário econômico com o economista e professor do Mackenzie, Hugo Garbi. Professor, boa tarde, obrigado pela participação aqui na nossa programação. Olá, Rafael, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês novamente. Professor, tem uma diferença óbvia aí, né? O ano passado foi um ano de super safra. Neste ano aqui as coisas foram diferentes, né? Vários problemas climáticos, excesso de chuva no sul do país, ciclone extratropical, no centro-oeste uma secura danada. A safra não foi ruim, mas também não foi tão boa quanto a de 2023 e aí a consequência vai para a prateleira, vai para a feira, vai para o sacolão, né, professor? Perfeito, Rafael. Olha, quando a gente analisa, né, e compara as safras do ano passado com esse ano, a gente tem de considerar o efeito clima, principalmente nas quebras de safra que nós tivemos no sul do país, com a parte hidrográfica, né, chuvas torrenciais que acabaram prejudicando a safra numa região tão importante para a produção de alimentos no Brasil. E a gente sabe que quando você tem menos oferta, né, e principalmente alimentos, você acaba, de forma geral, encarecendo os preços, né? Isso não só no sul do Brasil, mas também no centro-oeste. Nós tivemos também um problema sério de altas temperaturas em diversas regiões importantes no Brasil, que também prejudicaram as safras. E a consequência disso é que as famílias de baixa renda, que já são tão pressionadas pelo consumo básico, né, com o custo de energia, o custo de moradia e o custo principalmente de educação, a gente sabe que agora tem uma pressão ainda maior com a inflação dos alimentos, né? Professor, a inflação, de maneira geral, tem se mostrado bem comportada. É claro que os alimentos são um item fundamental para a composição da inflação e para a percepção das pessoas da inflação, né? Mas nós temos outros segmentos que têm tido alta de preços mais moderada. Isso transforma o todo da inflação em algo aparentemente sob controle. Tanto é assim que o Banco Central permanece reduzindo taxa de juros. Qual é a perspectiva que o senhor faz para esse ano aqui, para além da inflação, ou seja, transbordando a inflação de alimentos, perdão, falando da inflação como um todo? É algo que possa comprometer o Banco Central a continuar reduzindo a taxa de juros, mesmo que em 0,25 depois dessa próxima reunião? Pois é, a gente ainda não tem a preocupação, né? Como você bem disse, se a gente for analisar só a alimentação, realmente a gente tem um incremento de preço e é um incremento pontual, sazonal, ou seja, nós tivemos uma quebra de safra, né? E aí vocês têm uma pressão pontual, uma cesta importante de alimentos, mas a inflação ela é calculada por uma série de produtos, né? Não só alimentos. Natural que alimentos tenham um peso importante dentro da cesta de inflação, mas a gente tem ali moradia, energia, né? Gastos com educação, saúde, né? Então toda essa cesta de produtos e de consumo dos brasileiros, ela tem se comportado bem, né? Então a expectativa para esse ano, nós tivemos um IPCA 15, uma prévia da inflação de março que ficou em 0,36, né? Que ficou ali praticamente a metade do mês de fevereiro. A expectativa ainda permanece para 2024 fechar o ano com 4%, um pouco mais, um pouco menos, mas ali no centro da meta de inflação. Natural que ainda existem existem vários eventos ainda que podem contribuir para o incremento da inflação ao longo do ano, mas ainda não é uma preocupação mesmo com o tema da alta dos preços da alimentação. Professor Hugo Garbi, o Gustavo Segré quer fazer uma pergunta para o senhor também. Segré. Professor Hugo, boa tarde e obrigado pelo seu tempo. A pergunta seria,
Nós temos hoje, nesse momento, com os casos dos alimentos, uma falta de oferta, como o senhor muito bem indicou, isso puxa os preços para cima. Não seria uma opção, por exemplo, liberar a importação sem imposto de importação de determinados produtos que estejam complicando essa alça de preços, como para contrarrestar essa alça que está tendo específica e sazonalmente por causa da falta de oferta? Boa tarde, Segré. É um prazer sempre falar com você. Você sempre com ótimas perguntas, né? Eu sou um defensor no Brasil da liberdade econômica, né? Então eu acredito que se a gente for analisar, por exemplo, os países, grande parte dos países desenvolvidos, e a gente tem que se espelhar no que dá certo, na economia que deu certo, né? E eu acredito que não só em momentos de crise, né, mas o Brasil, falta no Brasil uma proposta de mais liberdade econômica, não só para alimentação, mas também para produtos eletrônicos, produtos industrializados, né, essa proteção que nós temos. Não só, vou expandir um pouco a análise para a América Latina, né, a América Latina como um todo, com algumas exceções, né, um pouco mais, um pouco menos, pode analisar o Chile, mas hoje o Chile também volta para esse protecionismo, né, essa parte industrial. A gente precisa ter mais liberdade econômica. A liberdade econômica, ela tem esse benefício, essa questão de proteção, ela acaba sendo bastante superficial, acaba prejudicando o consumidor, e também entra numa zona de conforto, principalmente para produtos eletroeletrônicos, para produtos industriais. Então, acredito que sim, acho que nós deveríamos ter essa facilitação não só para alimentos, mas também para outros produtos aqui no Brasil. Muito bem, nós conversamos com o economista e professor do Mackenzie, Hugo Garbi. Professor, muito obrigado pela entrevista, bom sábado ao senhor, boa Páscoa e até a próxima. Eu que agradeço, um ótimo feriado de Páscoa para todos. Muito obrigado.